Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Capítulo 131. Rainha Minhoca Rochosa Dourada. Quando a rainha raposa de linhagem sagrada furiosa chegou ao topo da duna de novo, a equipe saiu do cerco da raposada. Quase sem hesitar, Ansem gritou para Wang Mengmen: invoque sua montaria. Wang Mengmen invocou rapidamente o grande urso branco. Ansem pulou no urso, e Wang ordenou que fosse a toda velocidade. A raposada estava correndo atrás das presas, mas apenas algumas raposas de chifres do deserto mutante podiam acompanhar as montarias mutantes da equipe. Ansem achava que a raposada desistiria da perseguição em breve, já que a rainha ficou ferida e não podia alcançar. No entanto, eles logo ouviram um regougo estranho e o que viram foi chocante. A rainha raposa estava em pé no topo da cabeça de uma minhoca rochosa dourada olhando para Ansem, que sentiu calafrios. Caralho! Essa rainha raposa é anormal. Como pode comandar a minhoca rochosa? A minhoca rochosa é uma criatura de linhagem sagrada também? Su Xiaoqiao gritou. A equipe viu a minhoca rochosa dourada se aproximar deles em alta velocidade e ficou com medo. Vocês vão para o leste, eu vou para o oeste. Em seguida, Ansem pediu para que Wang Mengmen controlasse o urso para ir ao oeste. Wang Mengmen quase confiava em Ansem cegamente agora e nem sequer pensou nisso antes de fazer o que disse. Tomem cuidado. Jogador de azar já entendeu o plano de Ansem e liderou o resto para o leste. A rainha raposa ordenou que a minhoca rochosa e as raposas mutantes perseguissem Wang imediatamente. Uma raposa nunca esquece. Nunca desistiria até que deixasse Ansem em pedaços. Ansem já tinha desinvocado a rainha fada para economizar energia. Também desatou a corda e sentou Wang na sua frente, para que ela pudesse controlar melhor o urso. Rainha raposa, venha se quiser me comer. Ansem disse e disparou uma flecha de repente, matando uma raposa mutante num piscar de olhos. A rainha raposa estava fervendo de raiva, regolgando no topo da cabeça da minhoca rochosa e dourada. A minhoca se moveu ainda mais rápida. As raposas mutantes também tentaram alcançar o urso. Ansem olhou para a rainha raposa e atirou matando outra raposa mutante. Ansem riu depois de observar a rainha raposa perder a cabeça. Rainha raposa, se quiser, venha até mim e me veja matar seus companheiros. As mãos de Ansem nunca pararam. Sua flecha do ferrão preto matava uma raposa mutante, uma de cada vez. Criatura mutante, raposa de chifres do deserto foi morta. Alma de besta da raposa mutante de chifres do deserto foi obtida. Coma a carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene mutante. De repente, uma voz diferente soou na mente de Ansem. Ele ganhou uma alma de besta mutante da raposa de chifres do deserto. Com grande alegria, Ansem disparou ainda com mais força. A rainha raposa estava prestes a explodir. O urso branco era uma montaria de linhagem sagrada, de modo que a minhoca rochosa dourada não alcançaria em pouco tempo. Finalmente, todas as raposas mutantes pararam de perseguir com o regolgo da rainha raposa. Apenas a rainha raposa continuou perseguindo com a minhoca rochosa como montaria. Não tinham mais raposas mutantes para ele matar, então Ansem colocou a rainha raposa como seu alvo. Desta vez, a rainha raposa estava preparada e se esquivou. Embora a distância fosse curta, a flecha acabou atingindo a minhoca rochosa dourada. Clank! Parecia que a minhoca tinha uma casca ainda mais dura do que metal. A flecha do ferrão preto só deixou uma marca branca que nem dava para ver direito. Ansem foi pego de surpresa com isso. Com certeza, a minhoca rochosa dourada é também uma criatura de linhagem sagrada. O que fazemos agora? O urso branco é mais lento do que a minhoca rochosa dourada. No fim, eles vão nos alcançar. Wang Mengmen perguntou, enquanto montava o urso. Ela não parecia assustada ou preocupada, pois, por alguma razão, acreditava que Ansem podia sempre cuidar das coisas. Ela nem sequer ficou em crise com essa fuga tão perigosa.
Embora houvessem ocasionalmente algumas criaturas na frente deles, elas se dispersavam ao ver a minhoca rochosa dourada. Por isso, não encontraram obstáculos no caminho. As minhocas só são rápidas no deserto. Se pudermos sair daqui, podemos nos livrar dela. Ansem ponderou e disse: Está cheio de areia e pedras aqui. Não vejo outra cor. Wang Mengmen olhou ao redor e disse um pouco decepcionada: apenas dunas e colinas de pedras. Os olhos de Ansem se iluminaram de repente. Ele disse depois de apontar para uma direção: vá para lá. Wang Mengmen seguiu a ordem e comandou o urso. Logo ela descobriu que estavam num penhasco de frente a um vale escondido. O caminho terminava e o vale tinha pelo menos 10 metros de largura. Não temos para onde ir! Wang Mengmen exclamou. Continue em frente. Ansem disse sem expressão. Não, o urso branco não pode pular tão alto. Depois de ver o grande urso branco se aproximando da borda, Wang Mengmen disse rapidamente. Confie em mim. Continue em frente. Ansem disse com firmeza, enquanto apontava uma flecha para a rainha raposa. A rainha raposa parecia cruel e satisfeita depois de ver o desespero deles. Bem, acredito em você. Indo em frente, Wang Mengmen ordenou que o urso se apressasse para a borda a toda velocidade. Com sua confiança cega em Ansem, Wang Mengmen estava tentando fazer o impossível acontecer. Atrás deles, a minhoca rochosa dourada se aproximava cada vez mais. A rainha raposa assistiu os dois humanos com crueldade. Ansem não disparou depois de apontar a flecha para a rainha raposa. Wang Mengmen gritou e fechou os olhos, quando o urso branco passou pela borda. Ansem finalmente atirou a flecha, colocou um braço em volta da cintura dela e cobriu os olhos dela com a outra mão. Desinvoque o urso branco. Ele disse baixinho. Capítulo 132. Outra alma de besta de linhagem sagrada. Quando viu a flecha se aproximou, a rainha raposa de linhagem sagrada nem se moveu. Mostrou até mesmo desprezo nos olhos. Mas, logo, a rainha raposa ficou chocada. Ela não era o alvo da flecha, mas sim o olho do tamanho de feijão da minhoca rochosa dourada. Embora a minhoca rochosa dourada tivesse um corpo enorme, os olhos eram tão pequenos quanto feijões e estavam escondidos na concha dura como pedra, difícil de notar. Ansem não só viu, mas também conseguiu atirar a flecha num deles. Com um barulho estridente, a minhoca rochosa dourada atacou Ansem que estava no ar. A rainha raposa de linhagem sagrada tinha uma inteligência muito alta, mas a minhoca rochosa dourada agia apenas por instintos. Assim que foi provocada, ficou louca. Era tarde demais para a rainha raposa impedir, então, antes que a minhoca caísse do penhasco, saltou dela com sua perna ferida o mais rápido que pôde. Wang Mengmen estava sendo segurada pelos braços de Ansem e desinvocou o urso. Ela sentiu que estava caindo com ele. Com um movimento súbito, ela sentiu o chão abaixo dos pés. O impacto não foi tão grande assim. Era como se tivessem pulado de algum lugar a 1 metro acima do chão. Wang Mengmen abriu os olhos com surpresa ao descobrir que estava embaixo de um penhasco com mais de 100 metros de altura. Mas nada aconteceu com Ansem e ela. Quando sentiu uma sensação de incredulidade, a minhoca rochosa dourada caiu no chão ao lado deles como uma bomba. Com um boom, a casca dura como pedra ficou em pedaços. Suco de minhoca, carne e partes internas espirraram em todos os lugares, manchando a parede do penhasco. Criatura de linhagem sagrada, rainha minhoca rochosa dourada, foi morta. Alma de besta da rainha minhoca rochosa dourada foi obtida. Coma a carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene sagrado. Uma voz incrível soou na sua mente, quase fazendo Ansem rir alto. A rainha raposa ainda estava no penhasco, olhando para ele cheia de ressentimento. Vamos! Ansem invocou a montaria da besta de 3 olhos, carregou Wang nas costas e seguiu na direção oposta da rainha raposa. Devemos levar um pouco da carne da minhoca com a gente?
Wang Mengmen perguntou. Mesmo que a minhoca seja tão grande, existem apenas 10 pontos de higiene na carne. Mesmo se comermos por um mês, podemos ainda acabar sem pontos de higiene. Além disso, aqui é muito quente, então a carne vai ficar podre em menos de 2 dias. Apenas deixe para lá. Ansem disse com um sorriso. O fato era que uma criatura muito grande era difícil de comer. Mas ele ganhou outra alma de besta de linhagem sagrada e uma alma de besta da raposa de chifres do deserto mutante, então a viagem foi muito frutífera. O único fato triste era que, embora tivesse matado vários raposas de chifres do deserto mutantes e uma criatura de linhagem sagrada, ele nem sequer conseguiu comer um pedaço de carne. Ansem deu uma olhada nas 2 almas de besta que acabou de ganhar e se sentiu um pouco triste. A alma de besta da raposa de chifres do deserto mutante era uma montaria, o que era bom. Mesmo se não tivesse uso para ela, ainda podia trocar por outra coisa ou apenas vender. A parte preocupante era que, a alma de besta da rainha minhoca rochosa dourada, acabou sendo um animal de estimação de besta de linhagem sagrada. Ansem estava alimentando Melto há algum tempo, mas nunca evoluiu. Mas esse era um animal de estimação de linhagem sagrada, e só Deus sabe quanta carne seria necessária para a evolução. Sem contar que um animal de estimação de linhagem sagrada deve ser alimentado com carne de linhagem sagrada, ou então levaria ainda mais tempo. Ansem ficou sem palavras. Ele nem sequer tinha carne de linhagem sagrada suficiente para si mesmo. Apenas onde ele podia encontrar comida para esse animal de estimação? Ele tentou invocar a rainha minhoca rochosa dourada e pensou que devia ser enorme. Mas quando foi invocada, Ansem viu que era apenas um mini verme de seda dourado, não parecendo nem mesmo impressionante. Por que ficamos seguros depois de saltar do penhasco alto? Wang Mengmen ficou intrigada. Quando eles pularam do penhasco, ela ficou com muito medo de abrir os olhos e não viu como pousaram. De fato, mesmo que não fechasse os olhos, Ansem estava cobrindo de qualquer jeito. Ele fez isso para poder usar as asas do dragão de asas roxas. Ou nunca teria usado. É porque eu conheço uma arte marcial especial. Ansem sorriu. Que tipo de arte marcial? Pode me ensinar? Wang Mengmen olhou para ele com adoração. Só pode ser herdada pela família e só os filhos podem aprender, então não posso nem mesmo ensinar para minha futura esposa e filha, muito menos a você. Ansem sorriu. Ansem não voltou para tentar matar a rainha raposa de linhagem sagrada. Era uma criatura astuta. No final, ela não escapou, mas ficou lá no penhasco. Ansem sabia pelo olhar dela que estava tentando atrair Ansem de volta para matar. Se estivesse sozinho, podia tentar. Mas como Wang Mengmen estava com ele, acabou desistindo da ideia dessa aventura. Essa rainha raposa era a criatura mais astuta que já viu, ainda mais formidável do que o pássaro prateado. Com esse acontecimento, a viagem teve que parar. Quando Ansem e Wang Mengmen voltaram ao abrigo, eles viram o jogador de azar e os outros. Estavam todos bem, apenas com ferimentos leves quase sarados. Depois de conversarem um pouco, caçaram nos arredores do deserto e não foram ao centro. Quando entraram no deserto sobrenatural, eles tinham encontrado criaturas de linhagem sagrada assustadoras. A equipe tomou mais cuidado, especialmente porque tinham que proteger o Wang Mengmen nesse meio tempo. Ansem decidiu voltar assim que puder e fazer uma exploração aprofundada na próxima vez que vier sozinho. Apesar do ocorrido, essa missão foi completada com sucesso. Qin Xuan ficou bastante satisfeita com o desempenho dele, pois Wang Mengmen gostou muito de Ansem e nomeou como seu protetor no abrigo blindado de aço. Ele ganhou uma licença de classe S do Salão Santo como recompensa. Mas sua missão só estaria concluída quando Wang Mengmen tivesse maximizado todos os outros 3 tipos de higiene além dos pontos de higiene sagrado. Só então ele receberia a licença de classe S. Ansem saiu do Santuário de Deus, voltou à escola e continuou estudando a operação de exoesqueletos. Sim, você finalmente voltou. Você está com problemas.
Quando Ansem acabou de voltar ao dormitório, seus colegas de quarto disseram com muito ânimo: "Que tipo de problema?" Intrigado, Ansem perguntou. "O melhor jogador do campus da Sociedade da Mão de Deus, Li Yufen, te desafiou abertamente na comunidade do campus." Shizuka. "Eu não conheço ele." "Por que me desafiou?" Ansem ficou bastante intrigado. Haha, todos sabem que Li Yufen dá em cima da Ji Yanran. E com o seu ID, a escola inteira agora conhece você como namorado de Ji Yanran. É claro que Li Yufen precisa te desafiar. Ele disse que se você perder, deve mudar o nick de ID ou parar de usar a conta, e você também terá que se desculpar com Ji Yanran. Lumen disse com um traço de alegria no rosto. Capítulo 133, hoje à noite às 10h30. Sim, você vai aceitar? Shi olhou para Ansem fingindo não estar animado. Ele sentiu que mesmo que o oponente de Ansem fosse Li Yufen, An ainda ganharia. Embora Shi nunca viu Li Yufen jogando, ele acreditava nisso. O desempenho de Ansem de longe fez com que pensasse que An deve ser quase invencível neste jogo. Lu Men e Zhang Yang estavam também olhando para Ansem, aguardando a decisão. Claro que vou. Ansem disse casualmente. Ji Yanran era a namorada que ganhou numa aposta. Embora estivesse muito ocupado para ir ver Yanran, ele não permitiria que fosse usado pelos outros para impressioná-la. No ponto de vista de Ansem, estava tudo bem se Li tentasse se mostrar na frente de Ji Yanran, mas não tinha chance de Ansem aceitar ser usado no processo. Shi e Lu ficaram animados depois de ouvir a resposta de Ansem. An Yang esfregou as mãos e disse, agora é isso. Os jovens devem ser motivados, e te apoiamos a derrotar Li Yufen e tornar Ji Yanran sua namorada de verdade. Isso mesmo! Se você tiver uma guria tão bonita quanto ela, nós todos, do dormitório 304, nos sentiremos honrados. Shi disse animadamente. Vá no fórum e responda com um horário para o duelo. Na minha opinião, Sen tem uma grande chance de derrotar Li. Lu Men riu. Chance? Li Yufen não tem nem chance contra Sen. Shi curvou os lábios para baixo e disse. Ansem foi ao fórum da comunidade do campus e encontrou a publicação no topo. Depois de clicar nela, ele respondeu com um horário usando sua conta Minha namorada é Ji Yanran. 10h30 da noite. Ansem apenas deixou a hora e nem mesmo se preocupou em ler a publicação de Li Yufen. Ansem nunca levou nenhum dos seus colegas a sério numa partida. Pouco tempo depois, a resposta atraiu a atenção de todos os estudantes. Como a publicação de Li Yufen ficou no topo por vários dias, as pessoas pensaram que o namorado de Ji Yanran ficou muito assustado para responder. Mas, hoje, depois de ver a resposta e o nick de ID, um estudante ficou chocado. Ele começou a espalhar a notícia depois de esfregar os olhos e confirmar várias vezes. Haha, o namorado de Ji Yanran respondeu diretamente com o horário do duelo. Temos algo para assistir. Sério? Ele aceitou? Que ousado. O oponente é Li Yufen. E Li Yufen? Eu acho que o namorado de Ji Yanran é sem dúvidas mais forte. É difícil dizer. Afinal de contas, Li Yufen é um jogador profissional e o melhor do campus. Ele também teve um desempenho bom no torneio entre a aliança. Como você sabe que o namorado de Ji Yanran não é profissional? Isso faz sentido. Ninguém sabe quem é o namorado de Ji Yanran, então ele pode ser um jogador profissional também. Então é Ouyan Xiazan? Acho que não. Com a personalidade de Ouyan Xiazan, ele nem responderia. Se não é Ouyan Xiazan, então quem é? Não consigo nem imaginar outro na escola que é tão forte. Talvez um calouro? Como é possível? Os calouros são todos novatos. Se tivesse alguém tão extraordinário assim, a gente já saberia no exame de entrada. Logo, o duelo entre Li Yufen e o namorado de Ji Yanran ficou conhecido na escola toda. Yanran, seu namorado, apareceu. Ofegante, Kulili correu até o salão de treino.
Ji Yanran parou o que estava fazendo e bateu os pés no chão com raiva. Já disse 1 milhão de vezes que ele não é o meu namorado, então não chame assim. Ku Lili pegou a mão de Ji Yanran, sorriu ironicamente e disse, sei. Não vou fazer de novo, mas se eu... Minha namorada é Ji Yanran disse online que ia duelar contra Li Yufeng hoje de noite às 10h30. Yanran, fico com inveja de você por ter dois caras ótimos brigando por você, isso te faz parecer uma princesa. Ku Lili disse com admiração. Pode ficar com os dois se quiser. Emburrada, Ji Yanran disse. Ela nem gostava de Li Yufeng, mas ele ficou correndo atrás dela por 2 anos. Ela ficou um pouco chateada com essa perseguição. Quanto ao minha namorada é Ji Yanran, ele estava usando um meio descarado que Ji Yanran ficou ainda com menos interesse nele. Mas Ji Yanran ainda ficou um pouco curiosa e queria descobrir quem essa pessoa era. Além de atacar verbalmente essa pessoa, ela queria saber quem tinha um nível tão bom quanto Li Yufeng e Ouyang Xiazan. Se não estivesse além da salvação, ela podia considerar recrutar para a sociedade de modo que a classificação deles deste ano possa melhorar. Bem que quero, mas eles não fazem isso por mim. Ku Lili reclamou, se tivessem 2 homens brigando por mim, eu daria uma chance. Sua bobinha. Você disse hoje à noite às 10h30, né? Ji Yanran perguntou. Sim, seu namorado disse isso. Ku Lili disse. Ji Yanran ficou sem palavras, mas ela não se preocupou em corrigir Ku Lili. Na verdade, toda a escola chamava assim e ela ficou impotente. Vou descobrir quem é você desta vez. Ji Yanran parou de treinar e foi se preparar para ver o duelo. Ela seria capaz de descobrir quem ele era pelo estilo depois de ver jogando. Ela teria uma ideia, a menos que ele não fosse um dos jogadores do campus. Depois que Li Yufeng viu a resposta, seus olhos se iluminaram e continuou treinando na mão de Deus. Chefe, o namorado de Ji Yanran respondeu. Um homem magro correu e exclamou. Li Yufeng franziu a testa subitamente para ele, então o homem magro se corrigiu rapidamente. Não, o safado respondeu, hoje de noite às 10h30. Já vi. Li Yufeng respondeu casualmente. Chefe, você deve acabar com ele e provar o valor da nossa sociedade. O homem magro disse. Não vou pegar leve com ele. Li Yufeng disse friamente. Capítulo 134. É fácil te derrotar. O duelo chamou a atenção da escola toda. Ninguém ousava apostar numa escola militar, mas os estudantes apostavam escondidos e a maioria estava apostando em Li Yufeng. Afinal de contas, Li Yufeng era o melhor jogador do campus e suas habilidades eram muito incríveis. Nos últimos 2 anos, o motivo do Falcão Preto conseguir uma boa classificação na aliança foi por causa dele. Então, os estudantes confiavam nele. Às 10h30, o campo de batalha online teve um número histórico de estudantes online. Vários, que não jogavam esse jogo, registraram contas novas para assistir o duelo. Ji Yanran também estava assistindo. Quando viu que Li Yufeng criou uma sala de jogo, ela entrou na sala. Na verdade, 80% dos onlines estavam na sala de jogo esperando começar. Os outros viram que ainda tinha tempo e começaram a jogar entre si. Quando estava prestes a começar, o número de pessoas na sala de jogo era maior do que 90% de todos os estudantes online, e tinham ainda mais pessoas entrando. No escritório do Falcão Preto, 2 homens de meia idade estavam também na sala de jogos. Um deles acendeu um cigarro e disse casualmente, Liu, você é muito sensível. Você conhece os estudantes que temos. A menos que o namorado de Ji Yanran seja Ouyang Xiazan, o nível não será muito alto. Talvez tenhamos algum novo talento. Liu Jiangu apenas sorriu. Que tipo de novo talento pode ser? Os calouros deste ano não são impressionantes. Zhao Lianyu assoprou um anel de fumaça e disse, se essa pessoa for Ouyang Xiazan, talvez possa derrotar Li Yufeng. Se não, Li Yufeng pode certamente ganhar por 5 pontos ou mais.
Vamos assistir primeiro. Se ele perder para Li Yufeng por 5 pontos, ainda significa que é um jogador forte. Nossa sociedade da mão de Deus não fez muito progresso nos últimos 2 anos, então talvez seja hora de adicionar novos calouros talentosos. Liu Jiangu disse. Liu Jiangu era o técnico da sociedade da mão de Deus, e Zhao Lianyu o administrador. Depois que ouviram sobre os prós e contras, também logaram no campo de batalha de online e queriam ver por si mesmos em que nível o namorado de Ji Yanran estava. Zhao Lianyu não se importava com essa pessoa, pois conhecia o nível de todos os estudantes antigos, que jogavam bem, e viu o desempenho dos calouros no exame de entrada. Os bons já foram convidados para participar da Sociedade da Mão de Deus ou de outras sociedades. Se fosse outra, essa pessoa não conseguiria derrotar Li Yufeng. Calouros eram apenas calouros. Liu Jiangu estava tentando ver se Ansem era talentoso de verdade. Às 10h30, todos os estudantes viram uma notificação. Minha namorada Ji Yanran entrou na sala. Haha, finalmente! A multidão ficou animada. Ji Yanran lançou um olhar furioso para o ID e prometeu descobrir quem era. Zhang Yang, Lu Men e Shi Zika não estavam online, mas em pé ao lado de Ansem, assistindo a imagem holográfica diretamente, que era mais interessante do que assistir online. Depois de ver o ID, os olhos de Li ficaram frios. Ele simplesmente enviou um convite e digitou, depois de perder, quero que retire esse ID imediatamente e se desculpe com Ji Yanran. Todos estavam olhando para a tela, imaginando que minha namorada Ji Yanran diria em resposta. É fácil te derrotar, então não tenho que cumprir suas condições. Então, a partir de agora, apenas deixe a minha Yanran em paz no futuro. Depois de ver essa frase do minha namorada Ji Yanran, a tela foi bombardeada de comentários num instante. Haha, tão sem vergonha como eu. Ele é muito arrogante. Se acha enquanto pode, nosso chefe vai acabar contigo, idiota. Haha, minha Yanran. Ele é mesmo namorado de Ji Yanran? Apenas deixe minha Yanran em paz. Apenas deixe minha Yanran em paz. Agora ele está se achando. Seria tão vergonhoso quando levar uma surra. Essa pessoa é muito arrogante. Wang Long disse de mau humor. Li Ze, o que você acha? Liu que olhou para Li Ze com um sorriso forçado. Li Ze ponderou por um momento e disse, eu costumava jogar contra Li Yufeng. Ele me derrotou várias vezes e uma vez por 27 pontos. Isso significava que Li Yufeng vai ganhar? Liu que olhou para Li Ze e perguntou. Li Ze negou com a cabeça e disse, embora Li Yufeng tenha me derrotado por mais pontos, o namorado de Ji Yanran me deixou com mais pressão do que Li Yufeng. Eu conseguia ficar calmo quando jogava contra Li Yufeng, mas eu me sentia ansioso e com medo ao jogar contra o namorado de Ji Yanran. Depois de respirar fundo, Li Ze disse em seguida, se for para eu prever o resultado, acho que Li Yufeng vai ser derrotado por muito. Nem pergunte por quê, é apenas um palpite. O quê? Wang Long e Liu que ficaram estarrecidos e não entenderam o comentário de Li Ze. Li beliscou Ji Yanran e disse com um sorriso largo, minha Yanran tão íntimo. Me diga a verdade, ele é mesmo seu namorado? Claro que não, esse desgraçado. Ji Yanran começou a encarar o ID com raiva. Se o jogo não começasse logo, ela ia perder a paciência. Começou! Depois de ver a contagem regressiva acabar, os pontos de luz acenderam em ambos os lados. Os dedos de Li Yufeng estavam dançando como uma cobra e quase acertou um ponto no momento em que apareceu. Como ele não conhecia na verdade o estilo do oponente, e esse cara ganhou de Li Ze por 20 pontos, Li Yufeng jogou com segurança e escolheu limpar seu próprio lado e ganhar pontos o mais rápido que podia, de modo que pudesse derrotar o oponente com dignidade. Li Yufeng estava jogando muito bem e ficou muito satisfeito com o seu desempenho. Com uma olhada, ele viu o oponente também acertando um ponto com uma velocidade não menor do que a sua, o que o fez parar. Na pausa momentânea, seu oponente foi para outro ponto.
Li Yufeng se acalmou rapidamente e atingiu o segundo ponto o mais rápido que podia. Li Yufeng não ousou se distrair de novo. Depois de saber a velocidade do oponente, ele jogou com a sua melhor velocidade e habilidade. As mãos dos dois eram como borboletas voando de um lado para o outro, acertando todos os pontos de luz ao redor a uma velocidade incrível. Capítulo 135 – Uma partida não tão incrível. A sala de jogo ficou em silêncio. Ninguém digitou nada numa sala em que tinha mais de 10.000 pessoas assistindo. Todos estavam olhando atenciosamente para a tela. Não foi porque o duelo foi muito incrível, mas sim porque não era. Um estava sendo completamente dominado pela velocidade do outro. Até mesmo alguém com miopia alta sem óculos podia dizer, não tinha reviravoltas nessa partida. Todos ficaram em branco, com os olhos e as bocas arregalados. Os lábios de Jianhan também ficaram em forma de Bu. Ela ficou tão estarrecida que suas pupilas se dilataram ao assistir à imagem holográfica da partida. No escritório, Liu Jianggu também ficou estupefato. Ele quase não conseguiu acreditar em seus olhos. E Zhao Lianhua nem mesmo percebeu que o seu cigarro aceso caiu nas suas calças. Zhao Lianhua nem mesmo sentiu, apenas ficou olhando as duas mãos da imagem holográfica. Li Ze, Liu Qi e Wang Long também ficaram estarrecidos. Uma lacuna enorme de força foi demonstrada por essas duas mãos. A mão de Li Yufeng tinha uma velocidade e flexibilidade que eram surpreendentes para início de conversa. Mas, na frente da outra mão, a mão de Li Yufeng parecia um pouco desajeitada. E esse sentimento era simplesmente incrível, pois era Li Yufeng, o melhor jogador do campus, que tinha o apelido Mão Direita dos Sonhos. Como sua mão podia parecer desajeitada? E era difícil para os espectadores acreditarem no próprio julgamento. Mas em contraste com a outra mão, a mão de Li Yufeng parecia desajeitada. Originalmente não era para ser assim, a diferença enorme fez as pessoas se sentirem assim. Não é porque a mão de Li Yufeng é desajeitada, mas sim porque a outra mão é muito rápida e flexível. Neste momento, as pessoas perceberam esse fato e estavam olhando para a outra mão. Magra, mais forte, essa era uma mão atraente. Além disso, as pessoas não conseguiam dizer mais nada só vendo a imagem. Só imagine como eles queriam ver a pessoa que tinha essa mão. Mas em mão de Deus, tudo o que podiam ver era a mão e o pulso. Não tinha como saber quem era. Silêncio total. Embora o resultado fosse claro. Muitos se recusaram a acreditar que Li Yufeng seria espancado assim. Afinal, era Li Yufeng. Li Yufeng se concentrou em sua mão e elevou a velocidade ao limite, atingindo constantemente os pontos. No mínimo, venço por 5 pontos. Li Yufeng pensou com orgulho. Ele sabia que Jianhan estava certamente assistindo a partida, e estava feliz em mostrar sua força na frente dela. Embora Jianhan não tivesse dado qualquer resposta à perseguição dele, e estivesse até mesmo mantendo a distância de propósito, ele nunca desistiria e acreditava que, com suas habilidades e condições, devia ter a oportunidade de conquistar Yanhan. E esta era uma oportunidade muito boa. Ele sabia que Jianhan ficou com muita raiva desse ID. Se ele conseguisse derrotar essa pessoa para fazer mudar o ID e se desculpar, ela ficaria pelo menos grata a ele. E isso já bastava, Li Yufeng tinha tempo e paciência suficientes. De pouco em pouco se consegue algo grande. Ele acredita que, mais cedo ou mais tarde, podia fazer Jianhan se apaixonar por ele. Mas agora, ele precisava primeiro vencer esse desgraçado, desprezível e sem vergonha para se aproximar da sua deusa. Li Yufeng estava acertando os pontos com tudo o que tinha, pensando que, se fosse mais rápido e aumentasse a diferença para 6 ou 7 pontos, então o efeito podia ser ainda maior. Mas quando Li Yufeng estava procurando um ponto de novo, todos os pontos desapareceram do nada. É uma falha do servidor? Por que todos os pontos desapareceram? Li Yufeng hesitou. Com sua rica experiência, ele sabia que todos os 100 pontos ainda não apareceram e não podia ter outra explicação para o desaparecimento deles do que uma falha técnica.
Mas quando olhou para cima, ele ficou subitamente chocado. Na sua frente, a imagem holográfica dizia fim de jogo, e sua pontuação também ficou fixada em 80. Ele olhou para a pontuação do oponente. 100 pontos. Li Yufeng não conseguiu se mexer. Ele não conseguiu acreditar que foi espancado por 20 pontos. Ele não conseguia acreditar nisso. Nem ninguém, que conhecia Li Yufeng e suas habilidades neste jogo, conseguia acreditar. Todo mundo olhou fixamente para a pontuação, e ninguém fez um pio. O que Ansem disse agora há pouco era interessante ao se lembrarem disso. É fácil te derrotar, então não tenho que cumprir suas condições. Então, a partir de agora, apenas deixe a minha Yanran em paz no futuro. Naquela hora, todos sentiram que era pura insolência. Mas agora, pensando de novo, era apenas honestidade. 20 pontos de novo. Lisa chamou a atenção e disse com um sorriso forçado. Sua observação lembrou Liu Ke e Wang Long, deixando os dois com uma expressão de choque ainda mais distorcida. As bocas deles ficaram tão abertas que podiam caber um grande ovo de pato. Esse número era tão familiar e o que representava era ainda mais chocante. Yanran, seu namorado é tão feroz. Ku Lili acabou de se recuperar da surpresa e disse para Ji Yanran, que ainda estava olhando para o resultado. Quem é essa pessoa? Ji Yanran esqueceu a raiva e a vergonha que sentiu antes, e simplesmente queria descobrir quem era ele. 20 pontos. Quem pode derrotar Li Yufeng por 20 pontos ficava absolutamente entre o top 10 da aliança. Se ela pudesse convidar essa pessoa para a Sociedade da Mão de Deus, Ji Yanran podia imaginar o quanto a classificação deles melhoraria. Agora, ela só queria descobrir quem era essa pessoa, mas simplesmente não sabia como. Seu coração parecia ter sido arranhado por um gato agora. Ela queria procurar por ele, mas ficou imóvel, pois não tinha ideia por onde procurar. Ai! O cigarro queimou as calças de Zhao Lianhua e o trouxe de volta da surpresa. Enquanto ele estava chocado, um grande buraco foi deixado em suas calças. Essa pessoa tem que entrar na Sociedade da Mão de Deus, não importa o que. Liu Jiangu olhou para o placar e gritou cheio de animação. Ele sabia o que essa pontuação representava. Era uma pontuação que faria Falcão Preto disparar no torneio de Mão de Deus. Vá atrás dessa pessoa e faça-se juntar a nós. Liu Jiangu disse para Zhao Lianhua. Capítulo 136 – Uma gatinha. Zhao Lianhua parecia deprimido. Liu, nem mesmo sei quem é esse estudante. Por onde devo começar a procurar? Liu Jiangu fez uma pausa e disse, procure em todos os lugares. Em qualquer caso, deve se juntar a nós. É alguém que precisamos ter. Com ele, vamos disparar e será muito fácil para você arranjar patrocínio depois. Vou tentar. Zhao Lianhua disse impotentemente. Ele sabia que esse estudante traria uma influência enorme para eles, mas não era fácil encontrar alguém baseado apenas no ID. Quando Li Yufeng se recobrou do choque e queria convidar o oponente para uma revanche, descobriu que o oponente já estava offline. Ele ficou sem ações e não se moveu por um longo tempo. Falcão Preto ficou num alvoroço. Já era de noite, mas muitos continuaram falando sobre o duelo. Que velocidade! Foda demais, meu! Haha, descobri que meus anos jogando esse jogo foram desperdiçados depois de assistir o duelo. Até mesmo Li Yufeng foi espancado. O namorado de Ji Yanran foi muito foda. Quem é ele mesmo? Tem que perguntar para Ji Yanran. 20 pontos, Li nem fez cocegas. É fácil te derrotar. Haha. Minha Yanran. Será que ele é mesmo o namorado dela? Cê tem que ir lá perguntar para ela. Ji Yanran também queria saber quem seu namorado era, mas não sabia. Depois de deslogar do jogo, ela entrou em contato com vários amigos, querendo descobrir quem essa pessoa era. No entanto, quase todos que ela perguntou disseram com um traço de zoação, pergunte a si mesmo quem seu namorado é.
Como vou saber quem meu namorado é? Ji Yanran deixou escapar depois de ouvir essa resposta várias vezes, então pensou que ficou louca depois de perceber o que disse. No dormitório 304, Ansem foi cercado por Shi Zikan, Lu Men e Zhang Yang. 4 pratos e uma sopa na cafeteria. Um prato a menos e nem perco meu tempo indo. Lu Men disse com um sorriso brincalhão. Todos os 4 pratos precisam ser de carne. Se houver algo verde, nem perco meu tempo. Shi adicionou. Sim, você merece ser meu oponente destinado. Os olhos de Zhang ficaram cheios de determinação. Vamos comer então. Tô com fome mesmo. Ansem sorriu e disse. Os 4 andaram em direção à cafeteria. Falcão Preto era do tamanho de uma cidadezinha e todas as cafeterias funcionavam 24 horas por dia. Não tinha necessidade de se preocupar onde comer. Mas depois que os 4 saíram, ouviram constantemente as pessoas na rua falando sobre o duelo. Sim, só vá em frente e admite que é você. Com suas habilidades no jogo, talvez Ji Yanran fique caidinha por você, e nós todos nos beneficiamos depois de pedir para ela introduzir as amigas. Shi sussurrou. Ela é minha namorada. Ansem disse. Shi deu o dedo do meio para ele. Ji Yanran não era o tipo de garota que ficava caidinha por um jogador bom. Ou Li Yufei nem mesmo teria que perseguir por 2 anos. Todos sabiam disso. Os 4 foram à cafeteria mais próxima, pediram alguns pratos e conversaram sobre bebidas. Enquanto estavam comendo, Shi abaixou a voz subitamente e disse aos outros, olhando para uma direção, tem uma gatinha bem ali, do tipo inocente ainda. Tão gata! E as outras 2 são gatinhas também. Shi, não confiamos no seu gosto. Lu Men riu. Ansem e Zhang também riram. Eles já tinham percebido o julgamento de Shi. Uma jovem durona com 1,5 metro era uma beleza nos olhos dele. Mas ninguém podia culpar, pois ele era mesmo muito alto. Sério? Ah! A gatinha tá olhando para cá, e sorriu para mim. Ela tá vindo, Shi corou. Seus colegas de quarto ficaram um pouco surpresos. Parecia mesmo que alguém estava se aproximando deles. Eles se viraram para olhar e viram uma garota gentil e inocente com um corpo bonito indo na direção deles. Parecia que ela era uma caloura igual eles. Manuan. Sob o olhar animado do Shi, ela caminhou até Ansem e chamou com uma voz doce, fazendo Shi querer matar Ansem. Mengmin, por que você está aqui? Ansem reconheceu Wang Mengmin. Vim aqui comer com minhas amigas e não imaginei te ver aqui. Me deixe apresentá-las. Essa é minha colega de sala Li Shenxin e minha colega de quarto, Wang Xun. Wang Mengmin introduziu as 2 garotas atrás dela para Ansem. Oi. Ansem deu um aperto de mão para as 2 garotas e apresentou seus 3 colegas de quarto. Já que somos amigos agora, vamos nos sentar juntos? Shi puxou as cadeiras e convidou as garotas. Bem, acontece que temos algo a pedir. Wang Mengmin corou e disse. O que houve? Vamos fazer tudo por vocês. Shi prometeu. Wang Xun olhou para Shi e parecia muito feliz. Seria ótimo se você puder ajudar. Estamos procurando por pessoas para se juntar à nossa sociedade. Já se registrou em alguma? Se não, pode se juntar à nossa? Bem, não nos registramos ainda, então vieram atrás das pessoas certas. Com a gente, sua sociedade vai se sair bem. Certo. De qual sociedade que você está falando? Shi disse rapidamente, fazendo expressão para os seus colegas de quarto concordarem também. A julgar pela aparência das 3, era fácil dizer que a sociedade delas tinham muitas jovens bonitas. Somos da sociedade do exoesqueleto pesado. Wang Xun disse. Shi quase cuspiu a água que acabou de beber. A sociedade dos exoesqueletos era considerada um templo para monges, onde quase todos os membros eram homens.
E a sociedade do exoesqueleto pesado seria o templo Shaolin sobrescrito uma entre todos os templos, onde as garotas eram raramente vistas. Eles não esperavam que as garotas fossem membros da sociedade do exoesqueleto pesado. O motivo da sociedade do exoesqueleto pesado ser independente da sociedade dos exoesqueletos era que os exoesqueletos pesados eram muito maiores do que os normais e mais difíceis de operar. Soldados normais não precisavam usar exoesqueletos pesados, e 99,99% das pessoas que operavam exoesqueletos pesados eram homens. Capítulo 137 Exoesqueleto pesado. Shi ficou boquiaberto, mas ele não podia voltar no que já foi dito, então todos tiveram que ir. Na manhã seguinte, Wang Mengmen enviou uma mensagem de texto convidando os 4 para preencher o formulário de inscrição da sociedade do exoesqueleto pesado. Felizmente, tinham 3 garotas, sendo Wang Mengmen, Wang Xun e Li Shenshen. Portanto, pensaram que a sociedade do exoesqueleto pesado não seria tão insuportável. Mas quando chegaram na sociedade do exoesqueleto pesado, descobriram que a situação era pior do que imaginaram. Além de Wang Mengmen, Wang Xun e Li Shenshen, a sociedade do exoesqueleto pesado tinha apenas 2 veteranos, um gordo e um magricelo. Quase não tinha homens, sem falar de garotas. O gordo era o presidente da sociedade do exoesqueleto pesado e o magricelo era o único veterano. Ansem e seus colegas de dormitório não conseguiram memorizar os nomes, porque as garotas apenas se referiam a eles como gordinho e magricelo. Gordinho sorriu de orelha a orelha depois de ver Wang Mengmen trazendo 4 novos membros para inscrever, mas sua expressão mudou ao descobrir que os 4 eram do departamento de arquearia. Como tinha um programa de inscrição especial para estudantes arqueiros, o requisito de aptidão física era mais baixo para eles. Falando estritamente, era necessário alcançar 11 de aptidão física para ser admitido, mas os estudantes de arquearia apenas precisavam de 10 contanto que passassem no teste de arquearia. A diferença de um ponto era enorme, então os arqueiros podiam ser os mais fracos na história do Falcão Preto. A operação de exoesqueletos pesados necessitava de um físico muito alto, então Gordinho e Magricelo ficaram decepcionados ao descobrirem que os 4 eram todos do departamento de arquearia. Ansem e seus colegas de dormitório ignoraram esse ponto, preencheram os formulários e se inscreveram na sociedade. Olha pelo lado bom. Agora temos menos competições. O Gordinho e o Magricelo não vão ser capazes de nos derrotar mesmo. Depois de olhar para as 3 garotas, Shi ficou muito contente. Maninho Wan, vamos te levar para ver nosso campo de treino. Wang Mengmen ficou muito feliz em mostrar o arredor para Ansem. Mengmen, isso não vale. Por que nos chama pelo nome, mas chama o Sen de Maninho? Somos todos calouros e ele é o terceiro mais velho entre nós, apenas 12 dias mais velho do que Lumen. Shi disse com um tom triste. Wang Mengmen pensou seriamente nisso, inclinou a cabeça e disse, acho que apenas o Maninho An se parece como um maninho para mim. Por que nós não? Shi não ficou convencido, endireitou os ombros e fez uma pose como um modelo bombado. Não depende da idade ou do corpo. Wang Mengmen nem ligou para os músculos de Shi. Shi ficou sem palavras, mas aceitou o fato de que ela chamaria apenas Ansem de maninho. Li Shenshen e Wang Xun logo seguiram o exemplo. Quando chegaram no campo de treino, os 4 ficaram todos chocados. Pensaram que a sociedade do exoesqueleto pesado tinha tão poucos membros que o campo de treino devia ser pequeno e estar em mau estado, então não esperaram ter nenhum exoesqueleto pesado. Em vez disso, imaginaram que treinariam num simulador holográfico. Mas o campo de treino acabou sendo um grande depósito, com bastante espaço e 3 exoesqueletos pesados de verdade, com cada um tendo 10 metros e uma aparência dominante. O que achou deles? Mengmen fechou um negócio por eles. Wang Xun disse com orgulho. Ansem subitamente percebeu o porquê da sociedade com alguns membros poder ter esse tipo de campo de treino. Era por causa de Wang Mengmen. Mas isso deixou Ansem muito animado,
pois estava estudando operação de exoesqueletos ultimamente, mas o desempenho do exoesqueleto de prática era insuficiente e o pessoal tinha que se revezar para usar. Embora fossem exoesqueletos pesados, ainda eram exoesqueletos. Assim, ele não teria que esperar para praticar num exoesqueleto futuramente. Mas exoesqueletos pesados eram diferentes dos normais, pois tinham cavalo vapor mais potente e tamanhos maiores. Eles eram geralmente usados para objetivos especiais e eram mais difíceis de operar, além de poderem causar alguns incômodos também. Mas isso não era um problema para Ansem, pois viu vantagem na operação difícil. Se pudesse operar um exoesqueleto pesado, um comum seria fácil. Os 3 exoesqueletos pesados no campo de treino eram Rinoceronte T1, Carregador RS e Construtor. O Rinoceronte T1 era um exoesqueleto pesado do tipo quadrúpede usado para transporte. Tinha uma capacidade potente de carga e seus 4 pés permitiam acessibilidade fácil a uma variedade de terrenos. Também era potente em escavação e perfuração. Mesmo no caso de estiver enterrado numa mina, conseguiria sair por conta própria. Carregador RS também era um exoesqueleto pesado do tipo quadrúpede, com um braço extra e um cavalo vapor potente. Era usado principalmente para organizar armazéns e transportar mercadorias. Ele vinha com uma variedade de ferramentas de carregamento e descarregamento, bem como ferramentas de soldagem e corte. O construtor era um exoesqueleto pesado bípede usado para construção, e não era muito diferente de um exoesqueleto comum. No entanto, o construtor tinha 4 braços, era muito maior e mais pesado do que os outros exoesqueletos. Além disso, o depósito também estava equipado com 10 máquinas de tecnologia de treino virtual e holográfico. Cada membro podia usar um e ainda sobravam alguns. Ansem subitamente sentiu que a decisão de se juntar à sociedade do exoesqueleto pesado era brilhante. Era como um paraíso para ele. Obviamente, seus colegas de quarto não ficaram muito interessados em praticar com exoesqueletos pesados. Eles preferiam usar a máquina de treino virtual e holográfico para operar exoesqueletos avançados de combate. Alguém usava o Rinoceronte T1 ocasionalmente, enquanto o carregador RS e o construtor nunca eram usados. Eles eram muito difíceis de operar e não seriam usados para combate. Falando estritamente, aqueles que operavam exoesqueletos pesados eram soldados de classificação baixa, enquanto os oficiais dificilmente usavam. Esse foi o motivo por seus colegas de quarto não ficarem muito interessados. Ansem gostou bastante do carregador RS e do construtor e, quando tinha tempo, praticava neles. A satisfação que teve de operar os exoesqueletos pesados foi muito maior do que usar máquina de treino virtual ou exoesqueletos normais para a prática. Enquanto todos na escola procuravam loucamente o namorado de Ji Yanran, o dormitório 304 juntou-se felizmente à sociedade do exoesqueleto pesado. Entre todos que procuravam por Ansem, Ao Lianhua era o que mais procurava, pois foi pressionado por Liu Jiangbo para encontrar essa pessoa. No entanto, ninguém sabia quem era o namorado de Ji Yanran, sem mencionar a localização dele. Capítulo 138 – Esquema de Ji Yanran. Além de Zhao Lianhua, Ji Yanran estava fazendo de tudo para encontrar Ansem. Agora que sabia que o seu namorado não era Ouyang Xiazan, pois estava treinando na Sociedade das Artes Marciais durante a partida contra Li Yufeng, então não podia ser ele. Além do mais, Ji Yanran não acreditava que Ouyang podia derrotar Li Yufeng por 20 pontos. Quem é ele? Nossa escola tem um mestre escondido de mão de Deus. Ji Yanran olhou aquele D detestável e jurou, ainda vou te encontrar. Se você quiser mesmo encontrar ele, tem um jeito. Ku Lili disse com um sorriso. Que jeito? Ji Yanran não acreditou em Ku Lili. Olha, a abordagem é muito simples. Como ele usou aquele D, sem dúvidas que é um dos seus admiradores. Tudo o que precisa fazer é ser anfitriã de um torneio de mão de Deus da escola e dizer que o prêmio do campeão é um beijo seu. Tenho certeza que ele vai participar. Ku Lili disse enquanto piscava os olhos. Ji Yanran revirou os olhos. Que ideia péssima! E se ele não aparecer?
Subitamente, Ku Lili sorriu maliciosamente para Ji Yanran e disse, então tá querendo beijar ele se for o campeão? Ei! Aquele cuzão, como eu posso? Ji Yanran ficou pistola e tímida ao mesmo tempo. Ela agarrou Ku Lili e ameaçou, garotinha, espere e veja como te dou um jeito. Ku Lili pediu perdão rapidamente, mas Ji Yanran continuou fazendo cócegas nela até ficar quase sem fôlego. A ideia de Ku Lili não era ótima, mas lembrou Ji Yanran que em mais de 2 semanas aconteceria um torneio escolar chamado de Copa Estrelada, patrocinado pelo Grupo Estrelado. O prêmio seria ótimo e talvez essa pessoa apareceria e participaria. Mas Ji Yanran não sabia em qual departamento ele estava. Mão de Deus era apenas um item da Copa Estrelada, que também incluía combates, exoesqueletos, arquearia e outros itens. Se essa pessoa não aparecer em Mão de Deus, mas se registrasse em outro item, seria difícil dizer quem era. Isso me lembra de um truquezinho. Ji Yanran pensou com um sorriso malicioso no rosto. Na sala de treino, vários estudantes estavam sentados juntos. Já ouviram que o campeão de Mão de Deus da Copa Estrelada pode ganhar um conjunto de armas de aço Z da série real e visitar a fábrica principal do Grupo Estrelado? Quem não sabe disso? Eu também ouvi que o Grupo Estrelado convidou a presidente da Sociedade da Mão de Deus para visitar a fábrica principal deles. A presidente da Sociedade da Mão de Deus? Não é Ji Yanran? A visita será daqui 5 dias e 4 noites. Uau! Vou participar de qualquer jeito do torneio desta vez. Para quê? Está na cara que o prêmio vai para o namorado da Ji Yanran. É a lua de mel deles. Tudo é possível. As pessoas cometem erros. E se o namorado da Ji Yanran não se sair bem desta vez? Ele derrotou Li Yufen por 20 pontos. Mesmo se ele errar 20 vezes, ainda seria tão bom quanto Li. Que chances você tem? Verdade. Logo as notícias se espalharam pela escola. Quando Ku Lili ouviu as notícias e perguntou para Ji Yanran, ela estava sorrindo e disse como se tivesse aprontando alguma, isso é o que as outras pessoas dizem. Eu nunca falei nada. Você obviamente roubou a minha ideia. Me paga pelos direitos autorais. Ku Lili estendeu as mãos para fazer cócegas na Ji Yanran. Ji Yanran pensou que isso podia forçar Ansem a se registrar no torneio de Mão de Deus, mas pouco ela sabia que Ansem nem mesmo ouviu sobre isso, pois estava praticando operação de um exoesqueleto pesado, o construtor. Era mais divertido do que operar exoesqueletos de treino. A versatilidade do construtor permitia a Ansem atingir o limite da sua velocidade. No escritório do diretor, Lu Xiangji olhou para o diretor Wei e reclamou, isso não faz sentido. Como você pode ter dado o 7º depósito à sociedade do exoesqueleto pesado como o local de treino deles? E aqueles 3 exoesqueletos pesados estão totalmente além das habilidades daqueles estudantes. E se acontecer algum acidente? Lu, você tem que olhar para as circunstâncias específicas. Eles são estudantes bons e foi por isso que dei um local descontraído de treino. Wei disse com serenidade. Mas como estudantes ricos e poderosos. Lu Xiangjian disse com um pouco de zombaria. Você sabe que a escola tem suas próprias dificuldades. Lu, precisa se livrar desse seu temperamento. Wei disse com sinceridade. O rosto de Lu Xiangjian ainda estava sombrio. Ele disse, eu não me importo com os privilégios que eles têm. Eu posso deixar o depósito com eles, mas os 3 exoesqueletos pesados não podem ser desperdiçados assim. Vou pegar de volta. Lu saiu, ignorando o chamado do diretor Wei. Wei balançou a cabeça e suspirou, de fato, um temperamento vulgar. Ele pensou sobre isso e deixou quieto. Aquela jovem senhorita não tocaria naqueles exoesqueletos de qualquer forma, então não devia ser um problema para Lu levar. Lu Xiangjian caminhou até o 7º depósito e estava muito chateado. Ele já estava querendo esse depósito faz um tempo e a escola nunca cedeu. E depois deram para a sociedade do exoesqueleto pesado. Ele sabia tudo sobre a sociedade do exoesqueleto pesado.
Apenas algumas pessoas que estavam desperdiçando tempo. Quem daria atenção mesmo para exoesqueletos pesados? Soldados normais nem mesmo teriam a chance de tocar em um, apenas soldados especializados gostavam deles. Ele era agora o técnico da sociedade do exoesqueleto, que estava se saindo bem e tinha vários membros, entre eles, muitos tinham desempenhos excelentes. No entanto, não tinham tantos recursos no quesito equipamento e campo de treino. Ele queria usar o 7º depósito como um campo de treino, mas a escola nunca aceitou, e depois ainda cedeu para a sociedade do exoesqueleto pesado. Como ele podia ficar calmo sabendo disso? Mas Lu Xianjian também sabia que o diretor estava passando por tempos difíceis. Então não era um problema ceder o depósito, mas os 3 exoesqueletos pesados não podiam ser desperdiçados assim. Ele planejou pegar de volta para sua sociedade e escolher alguns estudantes para praticar neles. Se possível, ele queria treinar alguns estudantes para se tornarem operadores profissionais de exoesqueletos pesados. Quando Lu Xianjian chegou no 7º depósito, viu que o construtor estava sendo operado por alguém, fazendo um monte de movimentos estranhos no campo de treino. Capítulo 139 – Disputando com um treinador. O motivo de os movimentos parecerem estranhos era que o construtor estava segurando um tubo de liga longo e grosso em cada uma das 4 mãos, empunhando como espadas, igual a um humano. Suas ações pareciam muito estranhas, pois o próprio construtor era muito pesado e tinha 4 braços. Lu Xianjian olhou para ele e ficou um pouco surpreso. Qualquer um capaz de dirigir o construtor como esse deve ter atingido o nível de um evoluído. Qual professor ou treinador da escola está dirigindo o construtor? Lu Xianjian não conseguiu pensar em nenhum aluno, pois uma pessoa não evoluída dificilmente conseguiria atingir essa velocidade. Depois de assistir por um tempo, Lu Xianjian começou a ficar empolgado. Ele costumava ser um soldado de exoesqueletos pesados e operava alguns como exoesqueletos de combate por diversão. Depois que entrou na escola, ele não tinha exoesqueletos pesados para brincar e poucos sabiam dirigir eles, então não tinha também ninguém para batalhar com ele. Mas depois de ver alguém usando um exoesqueleto pesado para imitar um exoesqueleto de combate, seu desejo foi evocado. Ao ver o carregador RS estacionado do outro lado, Lu Xianji entrou diretamente na cabine de piloto e ativou usando sua autorização de treinador. Ansem estava praticando dirigindo o construtor, porque era o mais próximo de um exoesqueleto de combate comum. De repente, Ansem viu, pela imagem holográfica, uma sombra vindo em sua direção. Com seus reflexos rápidos, ele imediatamente operou o construtor para levantar um dos tubos, que estava sendo empunhado, para bloquear a sombra. Som de tinido. Um barulho alto de metais se chocando soou e Ansem viu que era o carregador RS, que atacou usando sua chave inglesa multifunção de 9 metros. E, no outro braço do carregador RS, o cortador foi ligado e estava vindo em sua direção. Ansem não teve tempo para considerar quem estava dirigindo o carregador RS, só podia bloquear com o outro tubo na mão do construtor. O tubo de liga foi cortado pelo cortador instantaneamente e a lâmina temível girando a alta velocidade se aproximava do construtor. Estarrecido, Ansem levou a velocidade de suas mãos ao limite, controlando o construtor a recuar e evitar o golpe do carregador RS. Boa! Lu Xianji exclamou com empolgação, enquanto controlava o carregador RS para lançar ataques frenéticos contra o construtor. A chave inglesa, cortador, ganchos, brocas e outras ferramentas, todas viraram armas aterrorizantes com o controle dele. Lu Xianjian levou seu oponente como um veterano, pois ele acreditou que não era qualquer um que podia usar o construtor assim. Uma pessoa não evoluída jamais atingiria esse nível. Ansem ficou um pouco perplexo e não sabia quem estava dirigindo o carregador RS. Essa pessoa também tinha um controle de operação e velocidade melhor do que a dele. Até mesmo quando Ansem estava dando o seu melhor, ainda não conseguiu progredir e estava prestes a ser derrotado. Ansem não queria aceitar essa derrota e usou o que aprendeu com a mão de Deus, aumentando a velocidade de sua mão para o nível evoluído 4. De repente, ele se tornou a encarnação das 1000 mãos de Buda,
completando várias operações complexas a uma velocidade deslumbrante. Luo Xiangjian sentiu que seu oponente era um pouco mais fraco no início e achou que talvez fosse apenas um soldado de baixo padrão de exoesqueleto pesado. Além disso, parecia que não tinha operado um exoesqueleto pesado fazia muito tempo e estava obviamente um pouco enferrujado. Mas logo, Luo Xiangjian descobriu que o oponente ficou muito melhor a ponto de parecer que o construtor tivesse ganhando vida. Flexível e rápido, parecia mais como um exoesqueleto de combate e um pesado ainda. Em seguida, Luo Xiangjian descobriu que o oponente estava também melhorando rapidamente. Conforme lutava contra Luo, a operação do oponente ficava cada vez mais precisa, o que o convenceu de novo que essa pessoa era um soldado aposentado de exoesqueleto pesado como ele. Impressionante! Luo Xiangjian não ficava contente há muito tempo. Se tivesse que descrever, diria que os exoesqueletos de combate comuns eram como mulheres, e os exoesqueletos pesados eram como homens. O sentimento dominante, o barulho das válvulas e tubos de liga, e a pressão que o seu corpo estava sofrendo, tudo isso fez o sangue de Luo ferver, fazendo com que se lembrasse dos dias em que estava no exército. Os dois exoesqueletos pesados grandes estavam constantemente colidindo um com o outro e os sons continuavam ecoando no depósito. Ansem não sabia com quem ele estava lutando, mas sentiu muita pressão. Mesmo quando dava o seu melhor, ainda estava sendo completamente dominado. Seu adversário era muito melhor do que ele em técnica e Ansem estava aprendendo muito. É o gordinho ou o magricelo? Eu não imaginava que eles fossem mais experientes do que eu. Ansem estava tentando adivinhar. Tinham apenas algumas pessoas na sociedade, e ele conhecia seus colegas de quarto, sem contar que as garotas não tinham esse nível, então gordinho e magricelo eram os que restavam. Ansem não esperava que a pessoa, com quem ele estava lutando, era o treinador da sociedade do exoesqueleto e um veterano na operação de exoesqueletos pesados. Ansem não ficou com ressentimentos, mas sim bastante empolgado com um combate como esse, pois podia aprender muito mais assim do que quando praticava sozinho. Parece que subestimei gordinho e magricelo. Preciso praticar mais vezes com eles. Ansem pensou. Depois de ter lutado por 1 hora, Ansem não conseguiu mais lidar com o estresse físico traduzido pela luta e saiu do exoesqueleto. Ele ficou encharcado de suor. Operar um exoesqueleto pesado como o construtor podia forçar uma pessoa a ficar exausta facilmente e era impressionante que Ansem tivesse operado por tanto tempo. Luo Xiangjian se sentiu um pouco insatisfeito, mas não insistiu ao ver o oponente parar. Ele saiu da cabine de pilote e queria conhecer essa pessoa. Como ambos eram veteranos, podiam se comunicar e lutar novamente mais tarde. Mas ele ficou estarrecido ao ver quem saiu do construtor. Ele pensou o tempo todo que devia ser um veterano, mas a pessoa que saiu do construtor era um jovem branco com no máximo 17 anos de idade. Ele não devia nem mesmo ter atingido a idade de servir e, portanto, não podia ser um veterano. Capítulo 140 – Se encontrando com Jian Han de novo. Você é um estudante? Luo Xiangjian perguntou. Oi, sou Ansem, acabei de entrar na sociedade do exoesqueleto pesado. Você também participa da sociedade? Nunca te vi aqui. E suas habilidades são incríveis. Pode me ensinar quando tiver tempo? Ansem disse com um sorriso. Você acabou de entrar na sociedade do exoesqueleto pesado? É um calouro? Luo Xiangjian não conseguiu acreditar que estava lutando com um calouro. Sim, me juntei à sociedade fazem 7 ou 8 dias. Ansem respondeu. Você já dirigiu um exoesqueleto pesado antes? Não. Antes, eu estava usando um exoesqueleto de treino na escola para praticar e apenas tive a oportunidade de usar um pesado depois de me juntar à sociedade. É muito mais difícil do que usar um exoesqueleto de treino e não fiz muito progresso. Você, por outro lado, é muito melhor. Tenho que me metamorfosear usando uma alma de besta para aguentar ficar lá. Ansem explicou. Apesar de no ponto de vista de Ansem,
o seu colega parecer um pouco velho, ainda teve que admitir que era habilidoso. Luo Xianjian pensou profundamente. Você apenas começou a tocar em um exoesqueleto pesado pela primeira vez há alguns dias e já pode lutar comigo. Se você diz que isso não é muito progresso, então todos da minha sociedade podem se matar. É de qual departamento? Como se juntou à sociedade do exoesqueleto pesado? Luo Xiangji acreditou que ele podia arrumar esse aluno e fazer com que se junte à sociedade do exoesqueleto, então ela poderia provavelmente entrar no top 10, não, no top 5 da aliança. Sou do departamento de arquearia e uma amiga me introduziu a se juntar à sociedade. Ansem disse. Departamento de arquearia? Luo Xiangji lamentou tanto de nunca ter prestado atenção naquele departamento cheio de estudantes cotistas. Se tivesse prestado atenção lá, jamais teria deixado um talento desse entrar na sociedade do exoesqueleto pesado. Quando Luo Xiangjian estava pensando em persuadir Ansem a sair da sociedade do exoesqueleto pesado e se juntar à sociedade dos exoesqueletos, o Konen de Ansem tocou. Como Ansem pensava que Luo Xiangjian era apenas um veterano, ele atendeu a chamada. Mano, tenho que ir agora. Vamos treinar de novo outra hora. Ansem desligou e disse, acenando para Luo. Como Ansem saiu, ele acabou não tendo tempo para começar a sua persuasão. Em seguida, Luo pensou, de qualquer forma, agora que sei quem ele é, posso sempre voltar depois. Depois de olhar para os 3 exoesqueletos pesados, Luo Xiangjian não tinha mais intenção de levar. Como Ansem ainda estava aqui, ele deixaria os exoesqueletos com Ansem e só os levaria depois de transferi-lo para a sociedade dos exoesqueletos. Luo Xiangjian ficou realmente contente ao sair do 7º depósito, celebrando o fato de ter encontrado um gênio de tal calibre. Não ficando mais descontente sobre o fato do diretor Wei ter dado o depósito para alguém, ele se focou na ideia de conseguir com que Ansem se junte à sociedade dos exoesqueletos. Como um calouro, Ansem ainda tinha alguns anos antes de sair do Falcão Preto. Talvez nestes anos, ele podia criar um time campeão na aliança. Depois de sair do 7º depósito, Ansem foi até a cafeteria. Seus colegas de quarto pediram para ele levar alguns lanches e Ansem também estava com fome depois daquele combate de exoesqueleto. Essa cafeteria ficava muito próxima do dormitório deles e tinha ótimos sucos de frutas. Ansem quase comprava um suco aqui todos os dias. Mas os sucos eram particularmente muito procurados e sempre acabavam bem cedo. Ansem se esqueceu da hora ao lutar com Luo Xiangjian e apenas veio aqui depois de ter sido lembrado pelos colegas de quarto. Quando chegou ao local, ficou surpreso de ver que tinha apenas uma garrafa de suco sobrando e se moveu rapidamente para comprar. Mas quando terminou o pagamento e estava prestes a pegar a garrafa de suco, outra mão pegou a garrafa. Ansem olhou rapidamente para cima e viu a pessoa que estava olhando para ele também. Você! Os dois quase gritaram ao mesmo tempo. Ansem viu o rosto fofo na frente dele e ficou um pouco surpreso, não esperando ver Ji Yanran aqui. Aparentemente, Ji Yanran também ficou surpresa de ver Ansem. Ela franziu a testa e perguntou, por que você está aqui? Eu sou um estudante do Falcão Preto e, claro, vim aqui para comer. Ansem respondeu. Não pensei que você seria admitido. Ji Yanran enrolou os lábios e olhou para a mão de Ansem na garrafa. Solte. Você é quem tem que soltar. Paguei primeiro. Ansem disse. Ji Yanran olhou para ele com desdém. Seu método de iniciar uma conversa é muito velho. Solte, ou vou gritar. O que você quer dizer com método de iniciar conversa? Por que eu faria isso? Já viu alguém fazer isso com a própria namorada? Ansem disse. Ji Yanran discordou. Você tem coragem em mencionar isso, trapaceiro. Quem trapaceou? Ansem franziu a testa. Se você não trapaceou, por que não veio me encontrar? Ji Yanran tinha identificado Ansem como um trapaceiro, pois ele não ousou ir atrás dela. Não tive tempo. Ansem disse. Ah, guarde essa, por favor.
Ji Yanran revirou seus lindos olhos. Faça como quiser, mas eu paguei mesmo primeiro pelo suco. Ansem não se importou em explicar. Eu peguei primeiro e paguei também. Por favor, venha mais cedo da próxima vez. Ji Yanran disse com um sorriso. Depois de olhar para Ji Yanran, Ansem inclinou subitamente a cabeça, esticou a língua e fingiu lamber a mão dela que segurava a garrafa. Ji Yanran gritou e retirou a mão. Por favor, chegue mais cedo da próxima vez. Ansem agarrou a garrafa, acenou com a mão para ela e saiu com um sorriso grande. Que sem vergonha! Ji Yanran mordeu os lábios e viu, com uma expressão sombria, Ansem levando o suco. Quando ela viu Ansem indo embora para comprar outras coisas, teve uma ideia, então pegou um atalho e se aproximou dele pelo outro lado. Quando ele soltou o suco para pegar outra coisa, ela agarrou a garrafa e se virou. Ei, como você pode fazer isso? Ansem estava carregando os lanches dos colegas de quarto com as duas mãos e olhou para Ji Yanran que já estava saindo. Dente por dente. Ji Yanran deu a língua, que era pequena e rosada, e fez uma careta antes de sair com um sorriso no rosto. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.